Nesse vídeo, a professora vai explicar para vocês as etapas de 3 até a 7, ou seja, da página 31 até a página 39. Tem bastante atividades, só que são atividades que uma complementam a outra, certo? A que demora um pouquinho mais vai ser em relação à leitura do texto do Charles Perrault, um conto de fadas, que se chama O Pequeno Polegar, que vai ser lido mais à frente. Vamos às explicações e muita atenção, porque as atividades em grupo a professora adaptou para o individual. Nessa atividade 3A, vocês irão observar as palavras que estão no quadro: francês, japonês, português, finlandês, neozelandês, chinês, inglês, holandês, havanês e pequinês. Irão pensar principalmente em relação às suas terminações. O porquê escrevemos francês terminado com o ES dessa forma. Temos um acento. Então, pensem no que elas têm em comum e coloquem suas conclusões. Essa é pessoal. Vamos dar continuidade à atividade. Na atividade 3B, nós vamos fazer a leitura de um poema que vocês vão pensar: nossa, que poema difícil! Mas é de um famoso poeta que viveu há um tempinho atrás. Depois a professora pode trazer para vocês algumas informações do Fernando Pessoa, belíssimas poesias, e que não necessariamente usava rimas para dar sonoridade. A preocupação do Fernando Pessoa, de modo geral, era a questão de falar sobre situações, sobre seus sentimentos, de forma que fosse mais lírica possível. Ou seja, com palavras bonitas, ele descrevia muitas situações que ele mesmo passava. Como uma voz de fonte que cessasse. Esse é o poema de Fernando Pessoa. Um dos, né? Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros, nossos vãos olhares, se admiraram para além dos meus palmares. De sonho a voz que do meu tédio nasce, parou, apareceu já sem disfarce. Da música longínqua, asas nos ares, o mistério silente como os mares, quando morreu o vento e a calma passe. A paisagem longínqua só existe para haver nela um silêncio em descida. Pro mistério, silêncio é que ora assiste, e perto ou longe, grande lago mudo, o mundo, o informe mundo, onde há vida, e Deus a grande ogiva ao fim de tudo. Peço que vocês releiam de forma individual, com muita atenção, e tentem imaginar o porquê o uso desses versos tão líricos para descrever algo. O que será que aconteceu com o Fernando Pessoa nesse momento? O que será que ele descreve nesse poema? Porém, não fujam da ortografia. Então, na questão seguinte, vocês devem preencher o quadro, calma, apenas com as palavras. Quando eu digo preencher o quadro, é escrever no quadro, não significa que você vai usar todos os espaços. Apenas as palavras que, se a professora ditasse para vocês, ou se alguém pedisse para que você escrevesse, mas que você nunca tinha visto a grafia, será que você escreveria de forma correta? O que você acha? Por exemplo, pensa um pouquinho na palavra cessasse. Você escreveria dessa forma? Palmares, escreveria dessa forma? Passe. Então, pense apenas nas palavras que você tem certeza que você não conseguiria escrever. Escreva de um lado a palavra correta que você achou no poema e do lado qual seria a sua hipótese em relação à palavra, caso você nunca tivesse visto a grafia dela. Vamos continuar. Aqui, a professora irá ler o conto que eu disse para vocês. O Pequeno Polegar.
de Charles Perrault. E depois vocês vão ler novamente o trechinho sozinhos da história e vão reescrever, corrigindo as palavras que estiverem incorretas. Então, deixa a professora mudar a tela para que possamos fazer a leitura. Vamos uma falhinha aqui. O Pequeno Polegar. A história de 7 irmãos a você vou contar. O caçula era chamado de Pequeno Polegar. Tão esperto e inteligente, com ele ninguém podia, até mesmo a força bruta, como vencer ele sabia. Era uma vez um lenhador que tinha 7 filhos homens. O maior tinha 12 anos, o caçula 6, e se chamava Pequeno Polegar. Ele era muito pequenino. Quando nasceu, tinha o tamanho de um dedo polegar, por isso lhe deram esse nome. O Pequeno Polegar não falava muito, mas em compensação sua cabecinha não parava de pensar. Embora fosse o menorzinho, ele era o mais esperto dos irmãos. O lenhador era muito pobre e não tinha meio de sustentar os 7 filhos. Por isso combinou com a mulher levá-los para a floresta e deixá-los lá, pois diziam que havia um gênio que cuidava das crianças que se perdiam no mato. O Pequeno Polegar, escondido debaixo do banco, ouviu a conversa. Como gostava muito dos pais, não queria ficar longe deles. Quando todos dormiam, saiu bem quietinho e foi ao riacho, que passava perto da casa, e recolheu uma porção de pedrinhas brancas. Na manhã seguinte, toda a família do lenhador saiu para cortar lenha no mato. Enquanto andava, o Pequeno Polegar foi deixando cair as pedrinhas brancas para marcar o caminho. Os irmãos do Pequeno Polegar trabalhavam animados, cortando lenha. Enquanto isso, o lenhador e a mulher se afastaram silenciosamente sem que os filhos percebessem. Em seguida, voltaram para casa por um caminho desconhecido das crianças. Horas depois, os irmãos deram pela falta dos pais. Eles devem voltar logo. Espera que eu subi um pouquinho. Eles devem voltar logo, disse um dos meninos. De certo, foram recolher lenha mais adiante. À tardinha, como os pais não apareceram, os meninos ficaram muito assustados. Que faremos sozinhos aqui no mato? Não tenham medo, disse o Pequeno Polegar. Venham comigo, eu os levarei de volta para casa. Você? Ora, o menorzinho de todos, como vai conseguir isso? Nenhum de nós conhece o caminho de volta. Não se preocupem, vocês vão ver como chegaremos em casa. Seguindo as pedrinhas brancas, o Pequeno Polegar conduziu os irmãos para casa, sem errar o caminho. Quando o lenhador e a mulher viram os meninos de volta, decidiram levá-los novamente ao mato no dia seguinte. O Pequeno Polegar também, dessa vez, ouviu a conversa dos pais. Tratou de ir recolher pedrinhas brancas no riacho, mas não pôde sair de casa. A porta estava fechada com um cadeado tão grande e pesado que ele não conseguiu abrir. Assim, naquela tarde, os 7 meninos não conseguiram encontrar o caminho de volta para casa e se perderam no mato. O pior foi que começou a chover, uma chuva forte que logo deixou as crianças molhadinhas. O Pequeno Polegar subiu numa árvore para ver se avistava a casa dos pais, à luz dos relâmpagos. Depois de muito olhar em todas as direções, o Pequeno Polegar viu ao longe uma enorme casa. Parece um castelo, disse ele aos irmãos. É escuro e feio, mas não vejo nenhum outro abrigo. O menino desceu da árvore e os 7 irmãos se dirigiram ao casarão que ele avistara lá de cima. Naquela casa morava um gigante feiticeiro. Quando os irmãos bateram à porta, a mulher dele veio abrir. Oh, 7 meninos, Deus meu, aqui mora um gigante feiticeiro. Se ele vê vocês, come todos num só bocado. Vão embora depressa. Mas estamos com frio, está chovendo tanto, suplicou o Pequeno Polegar. A mulher do feiticeiro ficou com pena dos meninos e mandou-os entrar. Venham secar as roupas aqui perto do fogo. Meu marido não está em casa, talvez demore um pouco para voltar. Os meninos agradeceram e entraram, mas nem tinham ainda acabado de secar as roupas e o feiticeiro bateu à porta. 4 batidas acabo de dar.
Estou com fome, todo molhado. Abre, mulher, quero me enxugar e um carneiro inteiro comer assado. Mais que depressa, a mulher escondeu as crianças embaixo das camas. Fiquem quietinhos, não façam barulho, recomendou ela. O feiticeiro entrou e... Não é que ele descobriu os meninos? Mas olha o plano dele. Depois do jantar, o gigante ordenou que a mulher vestisse um gorro em cada menino e pusesse todos na cama para dormirem. Mas onde? Perguntou a mulher. Não temos quarto desocupado. Ora, ponhas no quarto das minhas queridas filhas, respondeu ele. O gigante feiticeiro tinha 7 filhas ainda pequenas. Não eram bonitas, todas dentuças como o pai, mas justamente por serem parecidas com ele, o gigante as achava lindas e fazia questão de que se vestissem muito bem. Queria que as filhas parecessem princesas. Por isso elas usavam coroas na cabeça. Não as tiravam nem para dormir. O pequeno polegar, muito esperto, prestou atenção às coroinhas e ficou pensando no assunto. Quando todos estavam dormindo, ele levantou bem quietinho e trocou as coroas das meninas pelos gorros de seus irmãos. Em feiticeiro não se pode confiar, pensava ele. Finge de bom, mas... As suspeitas do pequeno polegar eram justas. Quando bateu meia-noite, o gigante entrou no quarto. Pretendia degolar os meninos para comê-los no dia seguinte. Tocou com as mãos a cabeça deles, sentiu as coroas e pensou que fossem suas filhas. Passou para outra cama, sentiu os gorros, mas para certificar-se, passou a mão sobre a boca das meninas e... Ora, essas são minhas lindas filhas dentuças, gritou ele, já zangado, e voltou-se para a cama dos meninos. Vocês fizeram uma troca, seus malandros, mas não me escapam. Os meninos já tinham acordado com um barulho. Mais que depressa, saltaram da cama e saíram correndo. Como os meninos eram muitos, o gigante se atrapalhou e antes que pudesse pegá-los, todos já tinham fugido. O gigante feiticeiro correu atrás deles, mas os meninos eram muito espertos e ele sempre os perdia de vista, porque era noite e estava escuro. Cansado, o gigante acabou dormindo ali mesmo no campo. Os 7 meninos aproveitaram a oportunidade, pularam o muro de uma casa velha e se esconderam lá dentro. O gigante estava com sono, porque naquela noite não tinha dormido. Quando acordou, não viu nenhum sinal dos meninos. Ficou furioso e praguejou. Maldito sono que me derruba, quando mais preciso estar acordado. Aqueles magricelas sumiram, mas não há de ser nada. Volto para casa, calço minhas botas 7 léguas e percorro toda a região. Eles não poderão escapar. O gigante foi para casa e calçou suas botas 7 léguas. Depois saiu furioso por ter perdido a pista dos meninos. Corria subindo montanhas e atravessando rios com a maior rapidez. Com aquelas botas mágicas, a cada passo que dava, andava 7 léguas. O gigante percorreu todos os campos, vales e montanhas do lugar. Olhava em todos os cantos, atrás das árvores, de cada pedra, até debaixo da ponte ele procurou os meninos, mas não conseguiu encontrá-los, porque dentro das casas que não eram dele, o gigante não podia entrar. Ele correu durante várias horas, até que não aguentou mais. Exausto, caiu no chão, bem perto da casa onde os 7 meninos estavam escondidos. Daí a pouco o gigante dormiu tão profundamente que roncou alto, e o pequeno polegar ouviu e devagarinho, bem quietinho, saiu do esconderijo e aproximou-se dele. O pequeno polegar, calçando as botas de 7 léguas com 2 passos, chegou à casa do gigante. Bateu à porta e a mulher veio abrir. Depressa, disse ele, seu marido foi aprisionado por um bando de malfeitores. Eles querem ouro e pedras preciosas para o resgate. O gigante mandou-me buscar o tesouro que está escondido aqui. Por isso, deu-me as botas dele, está vendo? Se eu não levar o tesouro bem depressa, os malfeitores o matarão. Vendo que o menino estava mesmo com as botas de 7 léguas, a mulher acreditou e lhe deu o tesouro dentro de uma sacola. Para casa, ele vai, de botas de 7 léguas. Salta e não cai, levando os irmãos. Pelos campos ele vai, por cidades a passar. Corre e não cai, nosso pequeno polegar.
Quando o pequeno Polegar e seus irmãos chegaram em casa levando toda aquela riqueza, seus pais o receberam com grande alegria. O gênio da floresta devolveu nossos filhos com uma fortuna. Que bom! Agora vamos viver sempre juntos e muito felizes. Graças à esperteza do pequeno Polegar, foi vencida a malvadeza e voltaram para o lar. Como o tesouro trazido, vivem agora em paz. Polegar muito sabido, continua um bom rapaz. Charles Perrault. Então agora vocês sabem o porquê da história do pequeno Polegar. Vocês devem fazer a leitura do trecho, certo? Que provavelmente será uma outra versão também do Charles Perrault, mas vocês já entendem o porquê desse trecho e o que acontece antes e o que acontece depois. E irão reescrever, na verdade, esse trecho, corrigindo as palavras que estão erradas. Depois, vocês devem escrever novamente apenas a palavra. Então, são 2 trabalhos. No primeiro, você vai reescrever o texto todo, que está aí. Não o que a professora contou, o trecho que está no livro. E aqui, você vai apenas escrever a palavra errada e a correção. Palavra errada e a correção. E você pode consultar um dicionário para isso. Se você quiser começar por essa atividade, depois reescrever, seria mais interessante. Mais uma perguntinha que você deve responder sobre essa etapa. Por que essas palavras foram destacadas? Qual o motivo delas estarem erradas? Quais foram as correções que você fez? Agora vamos para a etapa 4. Nessa etapa 4, pede para que eu escreva as palavras sábia, sabia, sábia e sabiá, mas elas já estão escritas no livro. E você deve pensar sobre a sonoridade e tentar descobrir quais são as sílabas tônicas, aquelas sílabas que são mais fortes. Será que alguém lembra do que é oxítona, do que é paroxítona e do que é proparoxítona? Vamos relembrar. A oxítona é aquela que tem a última letra mais forte. A proparoxítona é aquela que tem a antepenúltima. E a paroxítona é a que tem a penúltima letra mais forte. Pode ser uma letra ou pode ser, de repente, uma sílaba, depende da situação. Depois que você fez sua análise, a professora vai colocar no grupo palavras em áudio que funcionarão como um ditado. Então, você escreverá a palavra ditada. Depois que você preencher o ditado, você irá analisar quais as sílabas tônicas de cada palavra e a classificação. Lembrando, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é a última é que nós encontramos a sílaba tônica. A penúltima é chamada de paroxítona. E se a sílaba tônica estiver na antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Lembrando que o ditado será em áudio lá no grupo. Vamos para a etapa 6. Individualmente, lembrando que nós estamos adaptando, vocês irão ler as palavras que estão na tabela do quadro 1 e preencher o quadro 2 da seguinte forma: classificando, ou seja, separando. Lá no quadro 1, nós temos palavras que escrevemos com cedilha e outras que escrevemos com S. Então, as com cedilha para o lado do cedilha e as com S para o lado do S. Vão olhar novamente e lembra que a professora colocou uns vídeos auxiliares para vocês na sexta-feira? Vocês podem usar aqueles vídeos e tentar formar uma regrinha. Então,
Pense, quando uma palavra termina com o som ansa, só que é com S aqui, né? E ansa com cedilha, sempre escrevemos com cedilha quando a palavra for um. E agora? Os, você pensa, também podem ser escritos com cedilha. E no caso do uso do S, forme aqui a regrinha. Pode voltar nos vídeos e fazer com calma. Na etapa 7, agora vamos para a nossa última etapa, lembrando que nós vamos fazer a correção na quarta-feira, porque amanhã nós temos aula de ciências, tá? Então, vocês têm aí 2 dias para fazer. Leiam o poema a seguir. Então, vocês farão a leitura com muita atenção, vão localizar as palavras incorretas e reescrever no caderno esse poema que está aí, só que corrigindo. Depois, pensem novamente. Foi confirmado aquela regrinha que você escreveu lá na etapa 6? Você escreveu de forma correta? Nós usamos o S daquela forma, usamos o cedilha daquela forma que você colocou? Então, faça suas considerações, sua finalização aqui e suas conclusões. Bom trabalho!